Antes de começar a falar, né, vocês já viram estátuas do Leonardo, já viram figuras do Leonardo, que tem autorretrato dele, conhece? Né? Eu acho que pouca gente conhece essa estátua. Essa estátua é uma estátua que fica lá na Piazza della Scala, em Milão, fica exatamente em frente ao Teatro Scala. E o interessante dessa estátua é que não dá para ver. Essa foto foi tirada por um ex-aluno nosso, né, porque eu tenho um convênio com a Pirelli, e a sede da Pirelli é em Milão. Né? Então o pessoal vai para Milão, volta, e eu sempre pedia para o pessoal da Pirelli tirar essa foto para mim. E essa foi a melhorzinha, né? Está desfocada, mas é a melhor foto que eu tenho dessas estátuas, né? Que foi feita pelo Pietro Magni, né? Fica em frente ao Teatro Scala. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, né, de fundo, esse é o Teatro Scala. Eu estive lá também há muitos anos atrás, e a foto que eu tirei também é mais indecente do que essa, né? Então essa é a mais decente, então eu estou mostrando, né? E o interessante dessa estátua é que aqui no pedestal, em volta do pedestal, né, tem as esculturas dos discípulos do Leonardo. Né? Então é uma estátua muito interessante. E também, pelo fato de ficar em frente ao Teatro Scala, vale a pena mostrar que como está como marca d'água, né? Então não precisa dar para reconhecer muito bem. Mas então começando, né? Daqui é o autorretrato do Leonardo, que todo mundo conhece, né? Esse ele pintou em 1512, está na Biblioteca Real de Turim, e lá em cima eu coloquei a assinatura do Leonardo. Né? Então aquela assinatura do Leonardo, acho que todo mundo sabe que ele escrevia espelhado. A razão dele escrever espelhado era porque ele tinha medo que o pessoal roubasse as ideias. Então, para não roubarem as ideias dele, ele escrevia espelhado. Só tem, eu conheço apenas um texto que ele escreveu não espelhado, que eu vou mostrar para vocês. Mas todo o resto, ele sempre escreveu de maneira espelhada. Alguém já teve oportunidade, alguém já viu, ou alguém imagina como é que era o Leonardo jovem, com seus em torno de 17, 18 anos de idade? Bom, acho que pouca gente conhece, né, essa fisionomia do Leonardo jovem. Mas só falando de estátua do Leonardo, tem uma outra estátua, né, essa está bem feita, né, essa estátua está no tamanho natural, né, fica na entrada da Galeria Uffizi em Florença. E falando de Leonardo jovem, né, esse provavelmente era o Leonardo jovem. Né? Essa estátua não é do Leonardo, é a estátua feita pelo Verrocchio, né, que foi o primeiro mestre dele. Né, e os biógrafos dizem que o Leonardo foi o modelo, né, dessa estátua. Então provavelmente essa deve ser a fisionomia do Leonardo em torno de 17, 18 anos. Então, aqui está o Leonardo jovem e o Leonardo já com idade bastante avançada, né, em torno de 60 anos de idade. Leonardo, né, como toda a apresentação, o pessoal sempre fala, nasceu aonde, não sei de que jeito, né, e morreu, não sei aonde, eu não vou ser diferente. Né? Então, Leonardo nasceu num lugarejo chamado Vinci. Né? O Vinci ficava entre Florença e Pisa. Né? Então foi nesse lugar, daí o nome Leonardo da Vinci. Eu não sei se alguém já ouviu falar, né? O nome completo dele, Leonardo de Ser Piero da Vinci, né? Ser Piero, porque ele era filho do Piero, né? E o Ser era o título do pai dele, porque o pai dele era escrivão. Quer dizer que o senhor andou ligando? Você já viu essa minha apresentação? Não, vou ver de novo. Pode, né? Pode. Bom, tem coisa mais nova. Então, isso mesmo. Então, Leonardo, então ele nasceu nesse lugarejo chamado Vinci, no dia 15 de abril de 1452, né? E esse é o mapa desse lugarejo chamado Vinci hoje. Né? Isso aqui não é o mapa do lugarejo quando ele nasceu. Né? É hoje, eu vou mostrar a fotografia. Essa é a foto tirada, né? Uma foto panorâmica de Vinci, tirada agora em 2011. Né? E aqui está a casa, né? Que é um museu onde Leonardo nasceu. Né? Então essa é a casa onde Leonardo nasceu e passou a primeira infância dele. Eu tentei colocar
né, a imagem dessa placa, né, onde está escrito aqui, nasceu Leonardo, etc, etc. Mas a foto dessa placa que eu tenho é muito ruim, né, então não vale a pena. Uma coisa interessante nessa cidade de Vinci, né, esse prédio que vocês estão vendo aqui, isso é um museu leonardiano que fica na cidade de Vinci. E esse museu vale a pena vocês visitarem, né? Para vocês visitarem esse museu, vocês não precisam ir até Vinci, né? Basta ter um computador ligado à internet, que a gente consegue visitar o museu inteiro, né? Entrando no site, que é esse aqui, entrando no site, você está na entrada do prédio. Aí com o mouse, vocês clicam na porta, a porta abre e vocês entram na primeira sala do museu. Entrando na primeira sala do museu, na tela, vocês vão ver a planta da sala que vocês entraram. E aí está indicado, né, cada peça que está exposto no museu. Aí se vocês pegarem o mouse e forem clicando em cada uma das peças, essas peças aparecem na tela. É como se vocês estivessem visitando. Então dá para visitar esse museu virtualmente, porque você não precisa ir lá. Todas as peças que estão nesse museu dá para ver. Então acho que vale a pena, né, entrar nesse site e visitar esse museu. Então Leonardo nasceu em Vinci, né, nesse lugarejo, perto de Florença, né, em dia 15 de abril de 1452. Precisa lembrar? Né? Então aqui está o registro do nascimento dele, que foi feito pelo avô dele, que também era um escrivão. Né? Então o avô dele escreveu, né? Nasceu o meu neto, filho do meu filho, Piero, às 3 horas da noite de sábado, 15 de abril. Foi-lhe dado o nome de Leonardo, etc, etc, etc. Né? A gente precisa lembrar, né, que quando o Leonardo nasceu, né, o calendário era outro, não é o calendário que a gente usa hoje. Né? Então, o Leonardo nasceu no dia 15 de abril, mas, na verdade, hoje é o aniversário dele. Por que hoje é o aniversário? Por isso que eu pedi, né, essa palestra não era para ser hoje, né, então eu pedi para trocar. Eu não sei quem é que ia fazer a palestra hoje, mas eu pedi para trocar, né, porque hoje é aniversário dele. Por que hoje é aniversário do Leonardo? Então, Leonardo nasceu, segundo o registro do avô dele, dia 15 de abril. Né? Mas ele nasceu no dia de 15 de abril, e quando ele nasceu, o calendário era juliano. E o Papa Gregório, né, ele mudou o calendário, né, em 1582, depois da morte do Leonardo. Né? Por que ele mudou o calendário? A mudança do calendário foi muito simples. Né? O Júlio César, né, no ano 45 a.C., ele estabeleceu esse nosso calendário baseado no trabalho do Hipócrates, né, que era um astrônomo grego, e esse astrônomo ele tinha medido que a duração do ano era 365 dias e 21 quartos de dia. Né? Por isso que a gente tem a cada 4 anos no bissexto. Mas só que não é exatamente um quarto, né, como os gregos e como Júlio César tinha medido. Né? No ano de 1582, né, o Aloysius Lilius, ele mostrou que o ano não tem exatamente 365 e um quarto, tem 365,24999 dias. Então a diferença entre o calendário gregoriano e juliano é uma titica de galinha. Né? Mas só que do ano 45 até o ano 1582, essa diferença, né, isso dá 11 minutos e 14 segundos por ano. Juntando tudo isso, depois de 1000 anos, deu 7 dias de diferença. Né? Na verdade, em 1582 já tinha dado 10 dias de diferença. Aí o Papa Gregório, ele baixou um decreto dizendo: vamos acertar o calendário, né, o calendário com o calendário solar. E para acertar o calendário com o calendário solar, ele tinha que desaparecer com 10 dias. E para desaparecer esses 10 dias, o Papa Gregório, ele falou: ó, do dia 5 a 14 de outubro de 1522 vai desaparecer. Vamos desaparecer com esses 10 dias. Então, dia 5 de
outubro, passou a dia 15 de outubro. Né? Então, dia 15 passou a dia 25. Né? Então, Leonardo, que tinha nascido no dia 15, na verdade, desaparecendo 10 dias no calendário, ele, no nosso calendário, que é o gregoriano, nasceu no dia 25. Então, todo mundo comemora o aniversário do Leonardo no dia 15 de abril, mas isso é mentira. Né? É dia 15 de abril no calendário juliano. Né? No nosso calendário, então, hoje, né? Então isso desapareceu 10 dias. Né? Então, na verdade, dia 5 de outubro de 1582 não existiu. Dia 6 não existiu, até o dia 14 não existiu. Dia 5 passou a ser dia 15. Então, Leonardo está comemorando hoje 500 e 601 anos. Se estivesse vivo, obviamente. Eu não sei se vocês sabiam o calendário gregoriano e juliano, mas acho que vale a pena, né, mostrar essa diferença. Então, voltando ao Leonardo, né, o Leonardo era filho único dele com a Catarina, né, e todo mundo, toda a biografia fala que o Leonardo, a mãe do Leonardo era uma camponesa, né, então não existe praticamente nenhum registro, ou não existia registro sobre a mãe dele. Até que, agora em 2006, né, o Capasso, examinando as obras do Leonardo, ele viu que tinha uma impressão digital que era comum em praticamente todas as obras feitas pelo Leonardo. Né? E essa impressão digital, né, ele achou uma digital completa na Dama com o Arminho, que eu vou mostrar mais tarde. Né? Examinando as impressões digital dele, ele falou: ó, essa impressão digital é diferente de todo mundo. Né? Se vocês olharem a impressão digital de vocês vão ver que essa parte central ela é mais arredondada. Só tem um povo no mundo que essa parte é menos arredondada, mais ovalada. E o povo que tem essa impressão digital ovalado são os árabes. Então o Capasso, né, em 2006, ele disse: olha, desconfio que o Leonardo tem uma ascendência árabe. Até que, agora, né, em 2008, 2 anos depois, esses dois senhores, Sábato e Vesóssi, eles eram, o Vesóssi, né, ele era o diretor daquele museu que eu falei, do Museu Ideale de Da Vinci, né, que fica lá na cidade de Vinci. E eles acharam um manuscrito, né, da época, lá no museu escondido, que sugeria que o Leonardo, a mãe dele, fosse uma escrava árabe. Né? Mais ainda, a mãe do Leonardo, né, era uma escrava desse senhor, né, Vani de Nicolo de Cervani, que era amigo do pai do Leonardo. Né? Então aí tem toda a história. Né? Acho que para ter uma ideia, é só entrar nessa página da Discovery. Né? Isso eu estou dando informações do Discovery, porque o Discovery, aqui no Brasil eu não vi essa notícia, né? Eu fiquei sabendo dessa notícia através do pessoal da Pirelli, como eu disse, né? A primeira notícia apareceu no Correio della Sera. Assim que eu cheguei aqui de manhã, quando eu abri o meu e-mail, tinha um e-mail desse amigo nosso lá da Itália, né? Lá da Pirelli, dizendo: ó, acabou de sair hoje no Correio della Sera que o pessoal acha que a mãe do Leonardo era uma escrava árabe, porque eu tenho um monte de espiões por aí que coleta as coisas do Da Vinci e manda para mim, né? Então, aí que eu fiquei sabendo, entrei no Discovery, e no Discovery tinha toda a matéria, né, sobre essas coisas. Então parece que a mãe do Leonardo era uma escrava árabe. Ele foi criado pelo avô, né, e pelo seu tio. Né? O tio era um vagabundo, né, ele vivia lagartixando pelo campo, e com o tio ele fez a primeira dissecação, né, de um animal, talvez daí que ele tomou gosto pela biologia, talvez, né, e começou a fazer aquela dissecação de cadáveres, né, lá em Florença. Ele morreu no dia 23 de abril, no calendário juliano, né, então isso vai dar do dia 2 de junho a maio, né, de 1519, no Castelo de Clou, na França, né, e a tumba dele, né, o pessoal diz que está na Capela Saint-Hubert em Amboise, mas parece-me que o corpo dele não está aí, né? Parece-me que aí só existe a tumba, e o corpo e os restos mortais do Leonardo foi jogado numa vala, né, comum, onde jogaram um monte de corpos. A razão é que na época do Leonardo, né, o caixão era selado com chumbo,
e logo depois da morte do Leonardo veio a guerra da França com a Inglaterra, né? E aí os caras precisavam de chumbo para fazer bala de canhão, né? Então parece que violaram o túmulo dele para tirar o caixão para fazer bala de canhão, né? Então, não sei se alguém recentemente chegou a abrir, né? Mas nessa capela tem essa tumba que está escrito lá Leonardo da Vinci. Para entender Leonardo da Vinci, e não só eu, mas muita gente, né, fala, eu preciso entender a Europa da época do Leonardo, porque senão não dá para entender, né? Por que ele excursionou por tantos ramos da ciência, né? Então eu vou fazer um pequeno resumo, né, do mundo que o Leonardo nasceu e cresceu, né? Então Leonardo nasceu no século XV e a Europa no século anterior, né, no século XIV, em 1300 e qualquer coisa, veio a guerra, né, e além da guerra, tinha a famosa Guerra dos 100 Anos, mas veio a peste negra, né, e na peste negra morreram cerca de 75 milhões de pessoas, né, e também tinha, como eu acabei de falar, né, tinha a Guerra dos 100 Anos, então a Europa era um lugar terrível para viver, né, mas na época que o Leonardo nasceu, já no século XV, já estava começando, né, a ter uma vida um pouco melhor, né, e também, né, no século anterior e também no começo do século XV, né, teve a Inquisição na Europa, onde os pensadores, né, eram considerados bruxos, né, eram perseguidos e a ciência era muito desencorajada na Europa. Né? E aí, no século XV, começou a ressurgir os intelectuais, né, a pintura, a literatura, o progresso, né, e começaram a ganhar importância e começou, acho que todo mundo já ouviu falar, né, o Renascimento na Europa. Né, Renascimento porque estava saindo dessa época das trevas. Né. Então o Renascimento, né, é considerado, tem esse nome, renascer, por causa das redescobertas das coisas. Né. A Florença, em particular, era um local onde, né, os mercadores florentinos, né, que traziam, né, aqueles manuscritos do Oriente Médio, trazia a seda, né, particularmente da China, né, tinha a rota da seda, trazia as especiarias da Índia. Né, então, os fiorentinos, né, eles eram o que trazia o que acontecia no Oriente para o Ocidente. E eles tinham trazido, né, particularmente as obras de Aristóteles, Platão, Arquimedes, Pitágoras, e em Florença eles tinham obras completas e originais, escritas por Aristóteles, Heródoto, Hipócrates, mas o grande problema é que o pessoal não sabia ler grego, né, mas tinha as obras dele. Então o que o pessoal tentou fazer? O pessoal tentou fazer a modernização, né, tentaram mudar o sistema educacional, para ver se o pessoal aprendia um pouco de grego para poder ler essas obras. Né? Só que o pessoal não teve sucesso, né? Essa ideia não vingou, então, lamentavelmente, né, tinha essas obras, mas essa era pouco conhecida. Um pouco do que se sabia, o pessoal, né, esses mercadores, eles faziam tipo happy hour, né, no fim da tarde, coincidentemente no botega do orientador do Leonardo. Então Leonardo, né, o pessoal reunia lá, contava o que o pessoal tinha visto no Oriente Médio, né, e aí o Leonardo ficava prestando atenção nessas conversas e acredita-se que uma boa parte da educação do Leonardo foi através, né, dessas reuniões que aconteciam e das conversas que ele ouvia, né, porque lamentavelmente nenhuma escola quis aceitá-lo como aluno, né, porque ele era um filho ilegítimo, né, da Caterina com Ser. Então, com tudo isso, né, o Leonardo, na minha opinião, nasceu na hora certa, no lugar certo. Ele escreveu cerca de 13 mil folhas, mas dessas 13 mil folhas a gente só conhece a ordem de 7 mil, né, um pouco mais da metade do que ele escreveu. Então tem muita coisa perdida por aí. Segundo a Enciclopédia Britânica, só 14 obras, né, pinturas dele são conhecidas, mas eu vou mostrar 18. Né? Por que eu vou mostrar 18? A razão é que essa informação que eu tenho é da Enciclopédia Britânica que eu tenho. Nós compramos em 86, né? É uma edição de 1986.
Estou perguntando para ela porque ela é minha filha, e foi por causa dela que eu comprei a Enciclopédia Britânica. Né? Então, a Enciclopédia Britânica que eu comprei, edição de 1986, e na minha Enciclopédia Britânica diz que só 14 obras do Leonardo da Vinci, né, sobreviveram, né, a todo esse tempo. Mas se vocês entrarem, né, na internet ou fizerem pesquisa, vocês vão ver que tem montes de obras, tem muito mais de 14. Né? Mas o problema, né, que a Enciclopédia Britânica falava em 14 e eu estou falando em 18, são as obras reconhecidamente atribuídas ao Leonardo. Né? E por que eu vou mostrar 18 e não 14? Porque desde 1986 para cá, mais 4 obras foram autenticadas e reconhecidas como sendo Leonardo. Então, à medida que essas obras foram reconhecidas como do Leonardo, eu incluí. Na minha outra apresentação, acho que eu mostrei só 16, né, se não me engano. Quem é que assistiu? Acho que você assistiu a minha outra apresentação. Assistiu? Acho que lá eu apresentei só 16, porque naquela época, só 16 tinha sido autenticada pelo Leonardo. Agora, no ano passado, foram autenticadas mais 2 obras. Então, por isso que eu vou mostrar um total de 18, embora a Enciclopédia Britânica diga em 14 obras. Né? O Melzi, né, o Francesco Melzi, foi o amigo dele, companheiro, ele foi junto com o Leonardo para a França, né, e ele acompanhou o Leonardo até a morte. E o Melzi, ele foi o testamenteiro do Leonardo. O Leonardo explicitamente deixou no testamento, né, para que o Melzi cuidasse, né, das obras dele depois da morte dele. O Melzi ficou lá em Amboise, né, cuidou de todo o sepultamento do Leonardo, e o Leonardo textualmente deixou o manuscrito e os modelos que ele tinha feito para o Melzi. O resto ele distribuiu entre os irmãos dele e também deu uma obra para o filho adotivo dele, né, conhecido como Salaí. O Melzi pegou as obras que ele herdou do Leonardo, levou para o Váprio, né, a cidade natal dele, e ele contratou, né, 2 tabeliães para tentar catalogar essas obras do Leonardo. E esses 2 tabeliões em tempo integral começou então a catalogar, juntar, organizar esse material que o Melzi herdou do Leonardo, mas lamentavelmente ele morreu, né, antes dos tabeliões terminarem, então essa catalogação não terminou. Eu não sei se é filho ou sobrinho, alguns dizem que é sobrinho, outros dizem que é o filho, né, o do Horácio, não se interessou pelas obras do Leonardo. O que ele fez? Ele deu uma parte das obras para o Duque de Toscana e vendeu outra parte do material do Leonardo para um monge Mazenta. Então aí começou a espalhar as obras dele. É por isso, né, que os historiadores acham que ele escreveu cerca de 13.000 folhas, mas nós só conhecemos cerca de 7.000. A primeira obra, a primeira pintura, né, o primeiro trabalho do Leonardo foi esse anjo. Né? Esse quadro é o Batismo de Cristo feito pelo Verrocchio, né, mestre dele, e os historiadores acham que esse anjo foi pintado pelo Leonardo. Né? Por que acham que foi pintado pelo Leonardo? Porque tem o Stendhal, né? O Featurk tem uma pintura, mostra o Leonardo pintando esse anjo junto com Verrocchio. E o Stendhal, ele acha que esse anjo, né, é autorretrato dele. Ou seja, a primeira pintura que o Leonardo pintou é uma espécie de autorretrato. Né? Por que o Stendhal acha que aquele anjo é autorretrato? Porque é a mesma cara da escultura Davi, do Verrocchio, que o Leonardo serviu de modelo. Né? Então, se olhar o anjo, né, aquele anjo pintado pelo Leonardo, e a estátua feita pelo Verrocchio, né, tem a mesma fisionomia. O segundo quadro que ele pintou é a Madonna do Cravo. Isso está na Pinacoteca Alta lá em Munique. Né? E essa aqui é uma dessas obras, aquelas mais recentes que eu falei, né, além dos 14, que compõem agora os 18 que eu vou mostrar, né, porque essa aqui é muito parecida com a Anunciação que o Leonardo pintou. Né? Então, por isso que hoje o pessoal acha que o Verrocchio começou a fazer a composição do quadro, mas efetivamente foi o Leonardo
que terminou essa obra. Né? Aí vem a Anunciação, que é essa aqui, né? O segundo quadro que o Leonardo pintou, que está na Galeria Uffizi, na Florença. Aí vem a Retrato de Ginevra Benci. Esse é o único quadro do Leonardo aqui nas Américas. Esse fica no National Gallery em Washington. E nesse quadro, no verso, tem pintura. Né? O Leonardo pintou no verso desse quadro a insígnia dele, né? Outro quadro que ele pintou é a Madonna com criança, também conhecido como Madonna Benoit, está no Museu Hermitage em São Petersburgo. Tem o São Jerônimo, está na Pinacoteca do Vaticano. Tem a Virgem das Rochas. Esse quadro nós conhecemos como a Virgem das Rochas, né, aqui no Brasil, mas em Portugal, os portugueses chamam esse quadro de a Madonna do Rochedo. Né? Por que o português chama isso de Madonna do Rochedo? É porque tem um outro quadro. Vocês assistiram o Código da Vinci? No Código da Vinci, logo no começo do filme, né, aparece o quadro, e lá no Código da Vinci, né, aparece no letreiro a Madonna do Rochedo. Eles não chamam de a Virgem das Rochas. Né? A razão daquele quadro, né, chama no filme Código da Vinci, chama de a Madonna do Rochedo, é porque esse quadro, que fica lá no Louvre, os portugueses chamam de a Madonna do Rochedo, né, e nós chamamos de a Virgem das Rochas. Por quê? Porque tem um outro quadro que fica em Londres, né, na Galeria Nacional de Londres, que os portugueses chamam de a Virgem das Rochas, que é o mesmo nome desse quadro. Então, o Leonardo pintou dois quadros, né? Uma, a Virgem das Rochas, que está no Louvre, e a Virgem das Rochas, que está em Londres. Então, os portugueses, né, para não dar o mesmo nome para esses dois quadros, em Portugal, esse quadro, né, o que está em Londres, é chamado da Virgem das Rochas, e o que fica no Louvre, eles chamam de a Madonna das Rochas. Esses dois quadros, se a gente olhar rapidamente, parecem iguais, mas não são. Né? É como se fosse jogo de 7 erros, né? Aquela brincadeira de criança pegar duas pinturas, né, e falar onde é que estão os 7 erros. Né? Então, uma coisa gritante, a diferença gritante, é que o São João aqui ele está com a mão junta, aqui ele está com uma cruz. Né? O anjo, aqui é um anjo, mas aqui não é anjo, tem um manto. Né? A Madonna não tem um halo, aqui tem um halo. Então, se a gente começar a prestar atenção, esses dois quadros, o que está em Londres e o que está em Paris, não são iguais. Né? Então, ela tem montes de... Aqui eu estou só listando alguns, mas se a gente começar a olhar, né, as flores são diferentes. Né? Então, tem várias diferenças. Se vocês olharem as rochas, as pedras que estão no fundo, são diferentes. Então, são dois quadros distintos, né? Um fica em Londres, o outro fica em Paris. Esse quadro gerou, né, montes, né, como é que chama? Especulações. Né? Uma das especulações foi feita por Robert Descourcio. Né? Ele acha que o Leonardo, para pintar esse quadro, ele fez todo um estudo geométrico. Né? Não é verdade, que todo o trabalho de geometria que o Leonardo fez tem pelo menos 20 anos depois desse quadro. E ele vai mais longe ainda, ele não fala só nessa distribuição, ele fala, olha, se pegar os olhos, né, eles formam, né, um círculo com dois triângulos retângulos escritos. Né? Tem outras especulações em cima disso. Né? Tem uma geóloga italiana que ela fez estudo das rochas que estão aqui. Né? Ele fala, ó, a geologia dessa caverna, né, é constituída das rochas que ficavam na cidade de Vinci. Mas todo o estudo geológico que o Leonardo fez tem pelo menos 30 anos depois da pintura desse quadro. Pior ainda, né? Esqueci o nome. Acho que eu coloquei o nome dele. Né? Tem um pintor que ele fala, o Leonardo, para pintar esse quadro, ele usou a geometria secreta de Grau, que foi desenvolvido por Vermeer. O Vermeer, nos anos 1632 e 75, ele criou um enigma, que é uma distribuição
né, ele cria os polos norte, sul, leste e oeste, e a partir disso ele começa a distribuir. E todas as pinturas do Vermeer, não sei se vocês conhecem, né, todas as pinturas do Vermeer, ele segue essa distribuição. Só que essa distribuição, né, a geometria secreta do Grau, foi desenvolvida pelo menos um século depois da morte do Leonardo. Então, como é que o Leonardo faria isso? Isso, para mim, né, continua ainda uma mera especulação. Né? Aí vem a dama com o Arminho, né, que está na Cracóvia. Tem o retrato do músico, que está na Galeria Ambrosiana, em sua homenagem. Né? Aqui está o Dr. Ambrósio, né? Então, em homenagem ao Ambrósio, né? A Biblioteca Ambrosiana. E o Waldeck. Waldeck acha que esse retrato, né, desse músico é autorretrato do Leonardo. Né? Por quê? Se vocês olharem, né, o nariz, a boca, sobrancelha, olho, é muito parecido com o anjo que ele pintou daquele batismo do Cristo. Né? Então, o batismo de Cristo, né, foi pintado quando o Leonardo tinha 21 anos, o retrato do músico foi pintado quando o Leonardo tinha 34 anos. Então, Waldeck, ele acha que esse é o autorretrato do Leonardo aos 21 anos, esse é o autorretrato do Leonardo aos 34 anos. Né? Aí vem a Madonna com criança, também conhecida como a Madonna Lita, que fica no Museu Hermitage em São Petersburgo. Tem a retrato de uma dama, também conhecida pela Belle Ferronnier, fica no Museu do Louvre. E tem a Última Ceia, né? Também conhecido como Santa Ceia ou o Cenáculo. Esse quadro também tem um monte de especulações. Eu vou mostrar 3 das especulações que estão em cima desse quadro. A primeira especulação é se essa imagem de São João ou é da Maria Madalena. Né? Então tem gente que acha que o São João não é São João, é Maria Madalena. Então tem todo aquele jogo, né? Pega o São João, joga para o direito do Cristo, aí dá a impressão de que a cabeça está no ombro do Cristo, daí para diante. Mas a explicação maior é a fisionomia do São João, que não é uma fisionomia masculina. Né? O São João tem uma fisionomia feminina e é muito parecido, né? E ela é muito parecido com o quadro Leda, pintado pelo Leonardo. Não só a fisionomia, mas a posição da cabeça. Mais ainda, né? O São João está com manto vermelho e o Cristo está com manto azul, que na época do Leonardo era o símbolo da realeza. Né? O rei usava manto azul e a rainha usava o manto vermelho. Então daí a especulação de que isso aqui não seria São João, mas seria a Maria Madalena. Pior ainda, né? Um maestro italiano, né, Maria Paula. Maria Paula, ele acha que atrás, né, ao pintar a Última Ceia, Leonardo compôs uma música. Né? Por que que o Leonardo compôs uma música? Né? Ele falou, ó, pegue os pães que estão em cima da mesa, pegue as mãos dos apóstolos que estão lá, pegue o olho do Cristo como referência e a base da mesa como referência e desenhe um pentagrama. Isso parece nota musical. Aí o que ele fez? Ele falou, isso aqui é uma nota musical, eu vou tocar essas músicas. Ele tocou, adivinha o que deu? Nada. Foi um monte de ruído. Mas aí o Maria Paula, ele falou, bom, Leonardo escrevia espelhado, da direita para a esquerda. Então, vamos tocar essas notas, não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Falou, tá bom, se essa aqui é a nota, eu vou tocar da direita para a esquerda, com que tempo? Né? Porque eu tenho que dar um tempo para cada uma nota dessa. Aí ele falou, bom, Leonardo pintou os 12 apóstolos, 4 grupos de 3. Então eu vou tocar da direita para a esquerda com 3/4 do tempo. Isso foi a tese de doutorado, né, o Maria Paula, foi a tese de doutorado dele, e ele gravou isso, né, isso
tem um CD gravado com isso, tem daqui. A tese dele chama-se La Música Celata, né? A música oculta. Essa aqui foi uma entrevista que o Maria Paula deu para a televisão americana NBC. Né? Então eu peguei a entrevista do Paula na televisão americana NBC e editei e só deixei a música, né? Porque a entrevista dele dá mais ou menos meia hora de programa de televisão, mas é uma bela música, concorda comigo? Então essa foi a tese, né, do Giovanni Maria Paula, né, onde ele disse que tem o Leonardo, na última ceia, ele escondeu a música. E ele chamou essa música, não está aí, mas está na entrevista, né, o Maria Paula chamou essa música de Hino a Deus. Voltando, né, então, a Madonna do Fuso, que está essa é uma coleção particular que está em Nova York, né, essa aqui também é uma das recentes, por isso que aquela hora eu falei, né, que a Giovanna Benti era a única pintura nas Américas, não é verdade, tem essa outra pintura que é uma coleção particular em Nova York, tem a Virgem, a Criança e a Santana, que fica no Museu do Louvre, e tem a Batalha de Anghiari, né, que essa obra não é essa que vocês estão vendo, é uma reprodução feita pelo Rubens, né, a original está perdida, ou estava perdida, né, o pessoal acha que a original está atrás de um mural pintado pelo Vasari. Né? Então isso foi encontrado agora recentemente e eu não vi nenhuma menção disso aqui no Brasil. Né? Isso aqui que eu estou mostrando foi publicado num site em Portugal. Né? E o Vasari é um ex-aluno do Leonardo e também o primeiro biógrafo do Leonardo. Né? Então o Vasari fez um mural, porque onde essa pintura original foi destruída, e aí o monge lá do convento contratou o Vasari para fazer um mural para substituir o borrão que ficou a pintura do Leonardo. Aí o Vasari, para não destruir a pintura do Leonardo, ele construiu uma outra parede na frente da parede da onde deveria estar esse mural, e ele fez uma indicação, né? Está codificada, o pessoal acha que ele escreveu isso, né? Atrás encontra o quadro do Leonardo. Aí o pessoal agora, muito recentemente, se não me engano, no ano passado, o pessoal da Discovery fez um furo nesse mural do Vasari, através de fibra ótica. Parece que essa pintura está atrás, né, desse muro do Vasari. Tem a adoração de Magi, ou dos magos, né, que fica na Galeria Uffizi, na Florença. Esse quadro, realmente ele fez um estudo geométrico, né, é o primeiro que ele fez estudo de perspectiva, e a gente sabe que ele fez estudo de perspectiva porque tem um estudo, né, que também é um desenho lá na Galeria Uffizi. Então esse quadro, com certeza, ele fez todo um estudo antes de pintar, né, ao contrário dos outros, que na minha opinião ele fez tudo intuitivamente. Essa é a única escultura do Leonardo. Né? Então, o Leonardo, ele fez vários projetos de escultura, inclusive tem aquele monumental cavalo que ele queria construir, mas esse cavalo, essa escultura foi encontrada, né, no porão de um museu lá em Florença, e quem achou foi um estudante de arte que estava fazendo pesquisa sobre obras de Leonardo lá na Itália. Quando ele viu esse cavalo, né, ele estava servindo como peso de papel no porão. Ele ficou maluco. Né? Ele falou, não, isso só pode ser do Leonardo, porque parece muito com o desenho que o Leonardo fez, né, do cavalo, que retrata em homenagem ao pai do Ludovico. Né? E ele não falou nada para ninguém e foi atrás do Sir Kenneth. Sir Kenneth é considerado a maior autoridade em Leonardo no mundo. Né?
E ele foi para a Inglaterra, falou para o Sir Kenneth que ele tinha achado uma estátua que ele falou, eu tenho quase certeza que é do Leonardo, mas eu não tenho certeza. E pediu para o Sir Kenneth, né, ir lá e olhar essa escultura. Nessa escultura é pequenininho, né, 24 por 15 por 23 centímetros. Né, por isso que estava servindo como porta-papel. E o Sir Kenneth não tem dúvida, né, comparando com os desenhos de cavalos que o Leonardo tinha feito, acho que eu vou mostrar algumas pinturas de cavalo, né, que essa obra é do Leonardo. Então essa é a única escultura, né, conhecida do Leonardo. E tem aquilo que eu falei, né, da Leda, né, que o pessoal acha que a São João não é São João, mas é a Maria Madalena, porque parece com a Leda. A Leda original está perdida, né, então tem 3 cópias. Essas 2 cópias, né, a da esquerda fica em Salisbury, na Inglaterra, né, e daqui foi uma cópia feita por Cesare de Sisto. A da direita, que fica na Galeria Borghese, em Roma, é do Leonardo de Bottega. E tem uma terceira cópia que fica na Galeria Uffizi, né, de autor desconhecido. Mas tem gente que acha que esse quadro pode ter sido pintado pelo próprio Leonardo. Aí tem o Tributo ao Baco, também conhecido como São João Batista, né? Esse também é um dos mais recentes, é um daqueles 4 que eu falei, né, que estava mostrando. Mas alguns acham que pode ser do aluno dele, mas o Sidney Freeberg não tem dúvida, ele acha que é do Leonardo, né? Então tem esse livro, né, chamado Homenagem ao Leonardo da Vinci, publicado pelo Museu do Louvre, né? Então na página 34, né, o Freeberg acha que esse é do Leonardo. Por que ele acha que esse quadro é do Leonardo? Porque é muito parecido com outro quadro que o Leonardo pintou, aliás, o último quadro que ele pintou, cujo título é o São João Batista, que é esse aqui, né? Esses 2 quadros são muito parecidos, né? Esse aqui é do Leonardo, né? O Leonardo levou esse quadro até a morte, né? Levou lá para a França, e o modelo desse quadro foi o filho adotivo dele, né? Salai, né? Também conhecido como Diabinho, né? Salai significa Diabinho, que é o Gian Giacomo Caprotti de Ureno, né? Que é o filho adotivo dele, que está no Museu do Louvre, né? Bom, faltou um. Qual que faltou? É? A Gioconda, que está aqui, né? Ela está no Museu do Louvre, né? Com esse sorriso misterioso, irradiando um sentimento doce e íntimo, ao mesmo tempo com uma certa tristeza e perfeita. Eu deixei a Mona Lisa por fim, porque essa obra foi que realmente onde eu comecei, né? Foi o início, né, das minhas pesquisas com Leonardo da Vinci. E por que comecei com essa obra? Na verdade não foi essa obra. Tem um colega meu, né, e na época eu trabalhava no IPT, e um colega meu, um colega meu falou, ó, eu acabei de ler um livro, você tem que ler esse livro. Né? Eu falei, que livro é? O livro chama-se A Vida Íntima de Mona Lisa. Aí eu falei, Vida Íntima de Mona Lisa? Ele falou, não, você tem que ler. Né? Aí eu li emprestado, eu procurei esse livro para comprar, quando eu fui comprar eu não achei mais. Agora, muito recentemente, a minha primeira palestra foi para o pessoal do Grêmio, aqui da escola, né, na Semana do Sapo. Aí eu falei, eu tenho que ler de novo esse livro, porque foi esse livro onde eu comecei a gostar do Leonardo, ou comecei a ter curiosidade pelo Leonardo. Eu não achei a tradução em português, né, A Vida Íntima de Mona Lisa, eu não me lembro qual foi a tradutora, mas entrei na Amazon e achei um original em inglês, né, chama-se Private Life of Mona Lisa. Eu li, aí eu comprei esse livro na Amazon e eu li de novo. O livro é fantástico. Na verdade o título não é muito suficiente, é A Vida Íntima de Mona Lisa, né? Mas na verdade o título é A Vida Íntima de Mona Lisa, mas é uma biografia do Leonardo. E o autor, né, ele falou, eu não vou escrever um livro, fulano, filho de ciclano, neto de não sei das quantas, nasceu não sei quando e morreu não sei aonde. Então ele resolveu tomar Mona Lisa como personagem do livro e escreveu a biografia do Leonardo em cima da personagem que era a Mona Lisa.
Se vocês tiverem chance de ler esse livro, A Vida Íntima de Mona, deve ter alguma biblioteca por aí em português ou então em inglês, né? Private Life of Mona Lisa, é fantástico. O livro, para vocês terem uma ideia, não é muito grande, está da ordem de 100 e poucas páginas, mas dessas 100 e poucas páginas, quase 20 páginas são referências bibliográficas. Então ele documenta tudo o que ele fala no livro, né? Então, eu diria que 1/5 do livro são referências bibliográficas. Então é realmente uma biografia do Leonardo e o cara fez uma pesquisa fantástica. Então por isso que eu, para homenagear, né, foi a última quadro dela, do Leonardo, e tem essa minha interpretação, né, da obra dele. E a Mona Lisa também tem um monte de especulações. Uma das especulações, né, é que a Mona Lisa é autorretrato do Leonardo. Vocês estão dando risada? Quem está dizendo que é autorretrato da Mona Lisa, do Leonardo, não é qualquer pessoa. Vocês já ouviram falar em Bell Lab? O laboratório da antiga AT&T, a Bell Lab só tem 10 prêmios Nobel. Então não é qualquer laboratório. Uma pesquisadora do Bell Lab, a Lillian Schwartz, ela é pesquisadora da Bell Lab. A Lillian Schwartz, ela pesquisou esse quadro e ela publicou um artigo na Scientific American em abril de 95. Essa foi a primeira menção de que a Mona Lisa poderia ser autorretrato do Leonardo. Depois disso, se você entrar na internet, a internet está cheia de gente tentando provar que a Mona Lisa é autorretrato do Leonardo. A primeira pessoa, como eu disse, foi a Lillian Schwartz. E como é que ela chegou à conclusão? A Lillian Schwartz falou o seguinte: pegue a Mona Lisa, o autorretrato do Leonardo, que todo mundo conhece. Como ele escrevia da direita para a esquerda, faça a imagem especular do autorretrato. Oriente os olhos na mesma posição. Então, pode ser que seja um autorretrato, né? Então, eu não sei se o Leonardo, quando pintou com intenção de fazer autorretrato, ou isso é uma mera especulação, né? E o homem vitruviano? Vocês já ouviram o homem vitruviano? Sabe por que o homem vitruviano chama homem vitruviano? Eu trouxe uma moeda de 1 euro, né? Com 1 euro cunhado na Itália, tem um homem vitruviano. Tem um menor. Me devolva, hein? Essa é a única moeda de 1 euro que eu tenho. E a cara é o homem vitruviano do Leonardo, né? E daqui o homem vitruviano. E esse quadro chama homem vitruviano não é proquiano. O próprio Leonardo batizou isso aqui de homem vitruviano. É homenagem ao Vitruvius, né? Vitruvius era um arquiteto que no ano 45 a.C. escreveu um livro chamado De Arquitetura. E nesse livro, né, De Arquitetura, no livro 3, capítulo 1, o Vitruvio escreveu sobre um templo ideal, né? Ele, claro, que não falou em igreja, porque o Cristo não era nascido ainda, né? Então, o Vitruvio, ele escreveu no livro De Arquitetura sobre o que era um templo ideal, na opinião dele. E o templo ideal do Vitruvio era um lugar onde o homem ideal frequentava. Então Vitruvio definiu o homem ideal. E o que um homem ideal para o Vitruvio? É isso aí. Onde o comprimento do braço aberto é igual à altura da testa, né, tem que ser 1/10 da altura dele. A distância do topo da cabeça até a base da testa tem que ser 1/8 da altura, etc, etc, etc. Então Vitruvio escreveu isso no livro 3, capítulo 1, do livro de Arquitetura. O problema é que, com essa descrição que o Vitruvio fez de homem ideal, ninguém conseguia desenhar esse bendito homem. Não, porque, pensa, pega esse texto, pega um papel e tenta desenhar esse homem que tenha comprimento do braço aberto igual à altura da testa igual a 1/10 da altura, etc, etc, etc. Que a distância do punho até aqui, ó,
comprimento da palma da mão igual a 1/10 da altura, comprimento da base da testa até a ponta do nariz igual a 1/3 da altura da cabeça. Tenta desenhar isso. Né? E o Leonardo, ele tomou como desafio, quando ele leu esse texto, né, do homem do Vitruvio, ele falou, eu tenho que conseguir desenhar esse bendito homem. E ele desenhou. Né? Ele só conseguiu desenhar quando idealizou esse quadrado, esse círculo, né? Aí começou a desenhar e ele desenhou. E para variar, tem gente que acha que o homem vitruviano é autorretrato dele. Então parece que o Leonardo era bem narcisista, né? A primeira pintura dele, o anjo, já era autorretrato. Aí ao longo da carreira dele, ele foi pintando rostos que eram autorretratos. Então, o homem vitruviano, quando ele pintou em 1492, ele teria 38 anos de idade. Né? E aí tem um autorretrato da Biblioteca Real de Turim, que todo mundo conhece, e aqui está a sequência dos autorretratos dele. Né? Então, aqui seria 21 anos, 34 anos, 38 e 62 anos nas vésperas dele morrer. Mas isso, né, é uma especulação, não sei se é especulação fácil, que o Waldeck faz. Baseado no quê? Né? Baseado na testa, sobrancelha, nariz, maçã do rosto, boca, né? Queixo. Então ele vê, né, a evolução, né, dessa fisionomia e ele acha, né, então, que tanto o batismo de Cristo, retrato do músico, o homem vitruviano e o autorretrato sejam autorretrato dele. Bom, aí, né, a cronologia do Leonardo é meio complicada, né? Muito difícil de dizer quando o Leonardo escreveu o que e de que jeito. Por quê? Porque a escrita dele não mudou ao longo da vida dele. Já não é o que aconteceu com Newton. Né? Newton também não datava as coisas que ele escrevia, mas a escrita, né, o tipo de letra que o Newton usava era diferente. Né? Então Newton teve várias fases, então com isso a gente consegue datar, né, os trabalhos do Newton, já o que não acontece com o Leonardo. Ele desenhou um monte de cenários, né? Pintou, né? Ele era obcecado pela descoberta, ele queria sempre descobrir alguma coisa. E ele tinha não um temor, mas ele achava que não estava contribuindo muito para a humanidade. Né? E, por outro lado, ele nunca terminava as obras dele. Né? Não teve nenhuma obra dele efetivamente concluída. A única coisa que a gente tem certeza, nasceu em 1452, porque tem um registro, em 1519 ele morreu, e tem essas passagens ao longo, né, de vários locais, entre Milão, Florença, depois Roma e finalmente França. Né? Então, mas são datas aproximadas. E uma coisa interessante, né, que o primeiro emprego que ele arrumou foi como cenógrafo e músico. Né? Por quê? Né, eu vou mostrar daqui a pouco, né, por que ele foi como músico. Mas o que a gente percebe, olhando a biografia dele, é que ele queria ser engenheiro. Ele queria ser engenheiro, mas de fato ele só teve uma carreira muito curta de engenheiro, que foi em 1502, quando efetivamente ele foi contratado pelo César Borgia como engenheiro militar. E foi despedido menos de um ano depois, porque as engenhocas dele não funcionavam. Né? E por que o emprego dele, né, o primeiro emprego dele foi como músico e cenógrafo? Segundo o Vasari, que eu já falei, né, que foi o primeiro biógrafo dele, o Vasari, na biografia dele, escreveu que o Leonardo tinha construído um instrumento, né, muito esquisito. Né? Era um instrumento que tinha uma forma de um animal, né, não muito definido, mas que esse instrumento tinha um som maravilhoso. E o Medici descobriu, né, descobrindo que o Leonardo tinha feito esse instrumento e que ele era músico, ele resolveu, né, presentear o Duque de Milão com esse instrumento. Ele achou que nada melhor do que o próprio autor do instrumento levasse, né, esse presente que o Medici estaria dando para o Duque de Milão, né, para os Sforza. O único registro que eu conheço, eu não sei se tem algum outro registro, do instrumento inusitado que o Leonardo fez, é esse instrumento, né, que está no Códice de França, Codex C, folha 586.
E entrando no site do Museu de Arte de Nova York, no site do Museu de Arte de Nova York tem uma música, né, que é atribuída ao Leonardo, né? Então o pessoal do museu acha que essa era a música que o Leonardo tinha composto para esse instrumento que foi o portador, né, lá para o Duque de Milão. Mas o Leonardo, né, embora ele fosse o portador do instrumento para dar para o Duque de Milão, ele achou, né, que essa era uma oportunidade dele romper o cordão umbilical com o Verrocchio e conseguir um emprego próprio. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma carta ao Ludovico, né, e essa carta é uma espécie, né, de currículum vitae. Ele escreveu a carta que eu vou mostrar para vocês, né, que ele escreveu para o Ludovico, também conhecido como Il Moro, né, em 1482. Né? O Leonardo, então, ele escreveu nessa carta, né, antes de ir para Milão, para levar esse instrumento, ele escreveu o seguinte: muito ilustre senhor, tendo agora conhecimento suficiente e experiência dos homens que alegam ser inventores habilidosos de máquinas de guerra, e tendo percebido que as ditas máquinas não diferem em nada das que são comumente empregadas, eu me proponho, sem detrimento de qualquer outra pessoa, revelar meus segredos a Vossa Excelência, para quem eu me ofereço a executar a seu critério todos os itens resumidamente anotados abaixo. Tenho um modelo de pontes muito fortes, mas leves, extremamente fáceis de carregar, por meio das quais o senhor poderá perseguir e, se necessário, colocar em fuga um inimigo. Tenho outros que são reforçados e resistirão ao fogo, bem como ao ataque, e são fáceis de montar e desmontar. Conheço também os meios para queimar e destruir. Essas ilustrações que eu estou mostrando, essas aqui são do Codex Atlanticus. O Codex Atlanticus, ele escreveu quase 20 anos depois dessa carta, né? Eu comprei o Codex Atlanticus em CD, né? Então tem o Codex Atlanticus. Esse aqui é precioso, né? Então, essas ilustrações que eu tirei do Codex Atlanticus, mas quando ele escreveu a carta, ele não tinha isso, hein? A carta continua: durante um sítio, sei como secar a água dos fossos e escada para escalar muros e outras máquinas desse tipo de uso. Se devido à altura do parapeito e à força do lugar ou ao seu tamanho for impossível reduzi-lo por meio de bombardeio, conheço os métodos para destruir qualquer cidadela ou fortaleza, até mesmo se construída em rocha. Ele desenhou o bus com explosivo dentro. E só que ele ficou com medo. Falei, puxa, se eu vou lançar um obus com explosivo dentro a partir de um canhão que usa pólvora, esse obus pode explodir dentro do canhão. Então o que ele fez? Ele fez um canhão a vapor. Para poder fazer canhão a vapor, ele estudou a relação pressão-vapor-temperatura da água. Isso está no Codex Leicester, que o Bill Gates comprou recentemente, né? Ele fez. Tem também modelos de canhão que são práticos e fáceis de transportar, com os quais posso lançar pedras de modo que essas pareçam cair em chuva e cuja fumaça mergulhará o inimigo em terror para seu grande dano e confusão. Onde o bombardeio fracassar, posso construir catapultas, manganelas, traboque ou outras máquinas inusitadas de maravilhosa eficiência que não são de uso comum. Em resumo, qualquer que seja a situação, posso inventar uma infinita variedade de máquinas, tanto para ataque como para defesa. E se a batalha for travada no mar, tenho máquinas muito eficientes, tanto para o ataque quanto para a defesa, e naus que resistirão até mesmo aos mais pesados fogos de canhão, fumos e pólvoras inimigas. Ele fez snorkel, né? Escafandro, que acho que todo mundo conhece. Ele fez navio de casco duplo. Não, navio de casco duplo, o pessoal começou a fazer só no século XX, né? Depois que fizeram os petroleiros, né? Para quê? Para que seu casco furasse e não contaminasse o mar com o petróleo que vazasse. Mas o Leonardo desenhou isso em 1490, obviamente bem depois dessa carta. Farei veículos cobertos, seguros e inacessíveis, que penetração às fileiras inimigas
sua artilharia e destruirão os mais poderosos tropas e infantarias. A infantaria poderia segui-los sem encontrar obstáculos ou sofrer baixas. Em tempo de paz, acho que posso dar satisfação perfeita e inigualável a qualquer homem na arquitetura, no projeto de prédios públicos e particulares, ou a transportar água de um lugar para outro. E se qualquer dos itens acima mencionados parece a qualquer um impossível ou pouco prático, estou pronto a dar demonstração na sua instalação militar ou em qualquer lugar que seja do agrado de Vossa Excelência, a cuja disposição eu me coloco com todo o meu prazo. Bom, ele não foi nada humilde, né? Mas como ele não tinha nada disso ainda, ele não tinha, veja, ele tinha 21 anos nessa época. Não há prova de que essa carta foi entregue ao Ludovico. Mas a carta existe, está aqui. Está no verso da folha 391 do Codex Atlântico. Se vocês pegarem essa cópia, essa carta está com 5 megabits. Então, se vocês conseguem ampliar e vocês conseguem ler. E essa carta é a única que não está escrita espelhadamente. Quer dizer, se depois pegarem cópia da minha apresentação, vocês conseguem ampliar, porque está com uma alta resolução e dá para ler. Então está tudo aí nessa carta. Bom, então, Leonardo, com 21 anos, pela carta, a biografia que ele escreveu, no currículo vitae que ele escreveu, ele queria ser engenheiro. Mas aí, quem foi Leonardo? Ele era um filho legítimo, um filho bastardo, então as universidades não aceitaram. O pai convenceu Verrocchio a aceitá-lo, mas eu não traduzi propositadamente, porque eu não sei qual a tradução de bottega. Os italianos não sabem a tradução disso, porque o Leonardo escrevia num dialeto lá de Toscana, que eu peguei alguns textos do Leonardo que eu não conseguia entender direito, pedi para o professor de italiano do Dante Alighieri traduzir para mim. O cara olhou para mim e falou: que bom se isso fosse italiano. Então ele escreveu nesse bendito dialeto, que é muito parecido com o português. Nós temos alunos aqui da escola, na diplomação dupla, que foi para a região de Toscana, e ela me disse que é muito interessante o dialeto toscano. Eles usam muito né, que nem a gente. Eles falam né. Eu pensei que né fosse invenção portuguesa, mas não, mas o pessoal de Toscana também fala. E bottega, se vocês lerem a biografia dele, da língua inglesa, o pessoal traduz o bottega como oficina. Por quê? Porque o Verrocchio, ele fazia escultura, essas coisas. Tem outros que traduzem como ateliê do Verrocchio, mas era mais do que isso. Como eu disse, lá se fazia happy hour. O pessoal se juntava e ficava conversando sobre filosofia, artes. O Leonardo teve uma infância muito infeliz. Por quê? Porque ele era filho único da Caterina com o Serpiero, e logo depois que o Leonardo nasceu, a Caterina casou e teve mais 2 filhos. E a Caterina encontrava com o Leonardo e não dava a mínima pelota nas ruas. Um filme que vale a pena vocês assistirem, eu trouxe aqui, é um documentário feito pela RAI, Rádio e Televisão Italiana. É longa, são 6 horas, são 2 DVD de 3 horas cada um. É muito bom, vale a pena assistir. Essa aqui é uma cópia pirata que eu fiz, o Hamilton comprou e eu falei: eu não vou comprar. Eu peguei, copiei o DVD. Se vocês tiverem chance de ver esse DVD, A Vida de Leonardo, vale a pena, é fantástico. Então nesse filme aparece essa cena do Leonardo passeando pelo Vinci, e ele cruzando com a mãe, e a mãe passando com o filho, e ele chega para o tio Francesco e pergunta: quem é essa minha senhora? E o Francesco fala: qualquer uma, não dá atenção para ela. Então, o Leonardo sabia que era a mãe dele, mas ele achou que a mãe desprezava ele. E isso foi um motivo de um livro que o Freud escreveu em 1909. Ele escreveu esse livro, que nessa língua maldita, essa coisa qualquer, que tradução seria do tipo uma recordação da infância do Leonardo da Vinci, onde nesse livro o Freud ele dá nome a um trauma de criança que ele chama de complexo de Leonardo.
né? Ele chama de complexo de Leonardo, aquela criança, né, que começa a brincar com um brinquedo e abandona, sem mais, sem menos, já começa a pegar outro brinquedo, você nunca acaba de terminar uma coisa. Né? Então o Freud chamou essa doença, ou esse desvio, né, como sendo o complexo do Leonardo. Ele raramente terminava as obras, né? Daí o Freud ter definido isso como o complexo do Leonardo. Mas então, tá aqui, né? O Freud chamou de complexo do Leonardo, essa criança que começa e não termina. E por outro lado, o Vasari acha que o Leonardo não terminava nada das obras dele por causa do perfeccionismo que ele tinha. E o Leonardo, ele achava que era perseguido, né, por uma série de razões. Ele foi processado quando tinha por volta de 19 anos, né, então por causa desse processo, né, ele acha que o pessoal estava perseguindo, né, então aí ele começou a escrever todas as coisas de maneira espelhada. Né? E para poder entender Leonardo ainda, eu preciso mostrar algumas das frases que ele andou escrevendo, que são os pensamentos do Leonardo. Né? O primeiro pensamento de Leonardo, eu acho que um dos mais importantes, ele disse isso: se você deseja obter conhecimento sobre as formas das coisas, comece com o detalhe e somente vá de um detalhe a outro quando você tiver fixado o primeiro firmemente na sua memória e estiver bem familiarizado com ele. Ele escreveu isso no Codex Trivusiano. E o Leonardo também escreveu, né? A ciência é o capitão e a prática é o soldado. Na natureza não há efeito sem causa, terás que fazer a experiência para compreender a causa. Ele também escreveu, né? Eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. Então, eu acho que esses pensamentos, né, dá para ter uma ideia de como ele pensava, por que ele fazia aquelas coisas, né, por que ele perseguia, né, sempre querendo saber por quê das coisas. Né? E o Leonardo, o que ele nos deixou? Né, os legados do Leonardo são conhecidos como Codex. Né, então, está circulando aí o Codex Atlântico. Né, eu, pessoalmente, não gosto de traduzir, né, Codex, a tradução do Codex seria código. Mas depois do filme Código da Vinci, acho que código é um pouco depreciativo, então eu prefiro manter o Codex, né, que é em latim. Então o primeiro deles é o Codex Arundel, está no British Library, né, trata de geometria, peso e arquitetura, deve ter escrito por volta de 1480 a 1518. A British Library, até mais ou menos 5 anos atrás, né, tinha liberado, né, era só entrar na página da British Library que a gente tinha acesso a todo o Codex Arundel. Eu tenho cópia, eu baixei da biblioteca, porque a British Library dizia explicitamente no site dela que acadêmicos, quer dizer, pessoal das universidades, poderiam baixar sem custo. Quem não era acadêmico tinha que pagar, se não me engano, qualquer coisa de 30 libras esterlinas por página que abaixasse de lá. Então, nessa época, como estava liberado, eu abaixei todas as 238 páginas do Codex Arundel. Eu tenho esse Codex Arundel, que estou mostrando uma das páginas dela. Tem o Codex Atlânticos, né, esse que eu estou passando o CD por aí, né, esse é o maior deles, são 12 volumes, esse está na Biblioteca Ambrosiana. Se alguém quiser dar de presente para mim algum livro, se eu me der o Codex Atlânticos, eu agradeço. Tem uma livraria na Alemanha, tem um facsímile, os 12 volumes estão vendendo. A última vez que eu entrei na página custava uma bagatela de 88 mil, acho que já estava em real. Então vocês fazem uma vaquinha e compram o facsímile para mim. O Codex Trivusiano está na Biblioteca Trivusiana, né, tem 55 folhas, fala da arquitetura e literatura. Tem o Voo dos Pássaros, né, que obviamente tem voo dos pássaros, mecanismo de voo, resistência do ar, vento e corrente. Eu trouxe um passarinho, eu fui testar agora antes dessa palestra, lamentavelmente eu rebentei o elástico, então eu não vou poder voar. Né? Esse pássaro chama-se ornitóptero. Né? Esse é um brinquedo que tem lá nos Estados Unidos. Né?
Eu vou passar a caixinha para vocês verem. Esse ornitóptero recebeu esse nome e é baseado, né, tem um desenho aqui do Leonardo, o autorretrato do Leonardo, e aqui conta mais ou menos como é que eles fizeram esse ornitóptero. Ele voa, né, foi feito baseado nos desenhos do Leonardo. Vou passar, cuidado, daqui é muito frágil, a asa costuma dar, eu vou circular por aí, e daqui era corda de elástico e ele voa, né? Quer dizer, agora não voa porque está sem o elástico, né? Aí vem o Codex Ashburnham, né? Está no Instituto de France, trata de estudos pictoriais, desenhos variados. Tem o Códices do Instituto de France, na arte militar, ótica, geometria. Também tem alguma coisa de voo de pássaros. O sobrinho Horácio, né, desmembrou todos os manuscritos, provavelmente voo dos pássaros, e esse pedaço de voo dos pássaros devia ser uma coisa só, mas o cara desmembrou tudo, né? Aí tem o Codex Forster, que fica no Museu Victoria e Albert em Londres, trata de geometria, peso, máquinas hidráulicas. Tem o Codex Leicester, o Bill Gates comprou em 1994 com uma bagatela de $30.802.500 por 64 folhas. Cada folha custou $500.000. Aí o Bill Gates, o negócio que eu esqueci de falar, todos esses codex, né, Codex Forster. Por que chama Codex Forster? Né, o Codex é dado o nome do proprietário do Codex. Né, então o Codex Forster é porque pertencia ao Oxford, Trivusianos ao Trivusiano, assim por diante. Né? E o Codex, né, esse Codex, quando Bill Gates comprou, ele era espólio do Arnold Hammer, né? O Arnold Hammer tinha comprado em 1980, ele comprou do descendente do Conde Leicester. Quando esse Codex pertencia ao Conde Leicester, chamava-se Codex Leicester, porque era de propriedade do Leicester. Leicester vendeu para o Hammer, aí quando o Hammer comprou, ficou com o nome Codex Hammer. Aí o Bill Gates comprou em 94, ele não quis dar o nome Codex Bill Gates. Ele resolveu restaurar o nome original pela Leicester. Né? Então, o Bill Gates foi o único que não tem o Codex Bill Gates, né? E ele voltou o nome original, que era Leicester, que tinha comprado em 1717. Ele foi digitalizado, é um programa muito interessante, né? Dá para ler porque você vê as páginas e você vai tendo a tradução de cada uma das páginas do Codex. Trata de hidráulica, movimento das águas, geologia e astronomia, e nesse Codex está o equipamento que o Leonardo tinha desenhado para estudar o comportamento, pressão, temperatura, volume de água. Tem o Windsor Folios, trata de anatomia, geografia, cavalo, desenho, caricaturas e mapas. Tem o Códices Madrid, tem o Codex Madrid 1, Madrid 2. Esse foi descoberto no porão da Biblioteca Nacional de Madrid. Estava lá jogado, estava mofando. Foi descoberto em 1962. Esse Codex também eu tenho completo. O Madrid 1 trata basicamente de engenharia. O Madrid 1 tem um facsímile que a McGraw-Hill fez na década de 70. Isso está na biblioteca. Eu tenho a cópia da biblioteca de Cornell. A biblioteca de Cornell permite que as universidades tenham acesso à biblioteca dela. E então, através da biblioteca de Cornell, eu tenho a Madrid 1. E a Madrid 2 eu consegui através do link com a Biblioteca Nacional de Madrid. A Biblioteca Nacional de Madrid também disponibiliza o Madrid 2. Então, o Madrid 1 e o Madrid 2 eu tenho completo. O Madrid 1 trata de mecânica. E eu vou mostrar um monte de coisas da Madrid 1. A Madrid 2 é basicamente geometria, né? Então eu não vou mostrar nada. Aí o Leonardo desenhou, né, aquelas máquinas de guerra porque ele queria ser engenheiro. Né? Então, se vocês olharem as máquinas que o Leonardo desenhou, são coisas monumentais. Né? Por esse desenho, né, dá uma olhada nesse canhão. Né? As pessoas movimentando esse canhão, era uma coisa monstruosa.
E essas máquinas que ele desenhava eram muito grandes, era difícil de movimentar. E na época do Leonardo, obviamente, não tinha motores elétricos, nem motores a combustível, né? E a fonte de energia que ele tinha era músculo, né? Então, nesse desenho vocês estão vendo homens tentando movimentar esse canhão. Então, para movimentar essas máquinas, ele teve que estudar a musculatura, né? Então, ele estudou a musculatura, né? Ele desenhou a musculatura animal e humana, né? Mas, para entender como é que o músculo funciona, onde é que está a fonte de energia do músculo, né, o Leonardo teve que estudar a circulação sanguínea. Né? E para entender a circulação sanguínea, ele tinha que entender, né, como é que o organismo, como é que o homem era formado. Né? Então ele estudou, né, o dia que entre aspas, né, o ladrão de cadáveres que alimentava o Leonardo falou, acabou de morrer uma senhora grávida e está no necrotério, o Leonardo ficou maluco. Eu falei, eu tenho que ter acesso a esse corpo. Aí ele pegou, foi a única, né, dessecagem que ele fez do embrião dentro do útero. E para entender a formação, ele estudou até sexo. Né? Então ele chegou a fazer desenhos pornográficos. Né? Para acionar essas máquinas, ele tinha que entender de mecanismos. Né? Então, ele desenhou mecanismos. E ele desenhou esta coisa muito esquisita, que está no Codex Atlânticos, que ele chamou isso de máquina de um carro autônomo. E o pessoal não conseguia entender por que que Leonardo chamou esta coisa de carro autônomo. Eu vou voltar a ele mais tarde. Ele bolou odômetros, a quinta roda que as indústrias usam para calibrar os odômetros. Ele fez transmissão automática. Né? Você sabe que tudo que é acionado a mola, à medida que a mola vai distendendo, vai perdendo força, a velocidade diminui. Né? O pessoal da minha geração teve brinquedo de corda. Né? Então sabe que brinquedo de corda, a gente dava a corda, andava e iria cada vez mais devagar. E o Leonardo não queria isso, ele queria velocidade constante. Para que tenha velocidade constante, ele bolou uma sequência de engrenamentos, e o engrenamento vai mudando automaticamente à medida que a mola vai perdendo força. Né? Então, até transmissão automática ele fez. E ele desenhava, né, esses mecanismos complicados que estão no Codex Atlântico. Né? Então, ele fez cão de seguidor, né? Ele fez catraca. Né? E ele fez, por incrível que pareça, ele desenhou efeito de ângulo de convergência, Caster e Camber. Camber vocês sabem, né? Quando vocês vão alinhar a roda, o cara lá, vendedor, fala, doutor, tem que fazer a cambagem. Né? Muitas vezes não precisa, mas ele quer ganhar mais R$30, né, de alinhamento de roda, fala, tem que fazer a cambagem. O cara nem sabe o que é cambagem na roda, mas ele fala, tem que fazer cambagem para faturar mais R$30 no alinhamento. Mas vocês já ouviram falar em caster? Ângulo de caster de roda? Alguém já ouviu falar? Muito pouco provável, porque ângulo de caster não dá para regular. Ângulo de caster, o carro sai da fábrica com o ângulo de caster já fixo. Não tem jeito de mudar. Por isso que o cara lá do alinhamento não vai roubar mais R$30 de você. Mas o ângulo de caster, sabe que ângulo é? Aquele ângulo da roda do carro do supermercado. Ângulo de caster é importante se o carro é tração dianteira ou traseira. Por quê? Porque o ângulo de caster que vai dar estabilidade na curva e a facilidade de manobra do carro. Se vocês estão vendo que o carro de supermercado, o ângulo é para trás. Por quê? Porque a tração é traseira, vocês estão empurrando. Então, para ele fazer a curva, a roda tem que estar para trás. E o Leonardo viu isso, ó. Ele desenhou. Por que ele... E o ângulo de caster, na indústria automobilística, só ficou importante quando entrou com a fabricação de carro com tração dianteira. Né? Porque antigamente a tração era traseira. E por que Leonardo se preocupou com isso? Porque ele fazia aqueles canhões, e quando ele viu que quando eu empurrava o canhão, ou quando eu puxava o canhão, esse ângulo fazia toda a diferença. Porque se eu não fizesse o ângulo de caster direito,
eu empurrava o canhão, e se o canhão fosse para a direita, ele ia para a esquerda. Então ele pensou, por que o canhão? Eu quero que vá para a direita, mas ele vai para a esquerda. Ele teve que estudar ângulo de Caster. É 1400 de qualquer coisa. Continuando. Transmissão, corrente, articulações, né? Armazenamento de energia, mola, até giroscópio. Ele fez máquinas operatrizes, né? Ele fez torno, laminadora. Não vejo ninguém mecânico aqui, mas vocês sabem o que é uma brochadeira? Vocês sabem o que é uma broca? Broca faz buraco. Tente fazer um buraco com diâmetro pequeno e comprido. Por exemplo, cano de uma arma, cano de um canhão. Vocês não vão poder fazer um buraco retinho para a bala sair. Para fazer um buraco alinhado direitinho de um canhão, de um revólver, de uma espingarda, tem que usar uma coisa chamada brochadeira. Leonardo fez brochadeira, porque ele queria fazer canhão, né? E até máquina de voar, alguns deles vocês conhecem. Eu queria fazer o meu passarinho voar, mas o elástico quebrou. As máquinas que ele fazia quebravam, né? Tanto é que ele foi menos de um ano engenheiro militar dos Borgia. Então, ele queria entender por que a máquina quebrava. Eu falei, puxa, eu fiz um modelo no meu ateliê, funcionou direitinho. Aí quando eu fui fazer a arma, quebrava. Ele teve que estudar resistência de materiais. Os engenheiros mecânicos sabem, né? Efeito do momento de inércia da seção. Ele estudou. Seção redonda, oca ou maciça. Seção quadrada, oca ou maciça. Flambagem, né? E ele fez a primeira máquina de ensaio de tração. Ele falava, puxa, mas a minha corda resiste numa escala pequena, mas quando eu faço grande, por que ele rebenta? O Leonardo, ele mostrou que o importante não é a força, mas a tensão. A força dividida pela área. Mais do que isso, ele foi a primeira pessoa que registrou fadiga. Ele falava, por que uma corda, puxando de uma vez, aguenta uma força muito grande? Mas essa mesma corda, se eu aplico carga, alivio, aplico carga, alivio, eu consigo rebentar com menos força. Eu ia trazer um clipe, se esqueci. Vai ser de um senhor elástico. Não, elástico não serve, eu preciso de um clipe. Eu queria ter, mas não veio ao caso. Mas de qualquer maneira, Leonardo, ele sugeriu, né? Por que uma coisa aplica uma carga muito pequena, mas fica aplicando várias vezes, depois de um certo tempo ele quebra? Ele fala, porque o material cansa, fadiga, né? Então ele descobriu, ele pegou o escravo e falou, bota pedra, tira pedra, bota pedra, tira pedra, e ele conseguia quebrar uma coisa com uma força muito menor do que ele aguentava. Ele chegou a estudar atrito, né? Por quê? Porque aquelas armas tinham que movimentar. Então, né, para entender a dificuldade de movimentar, ele estudou essa coisa chamada de tribologia, né? E o Leonardo, ele formulou, né? Se vocês pegarem livros de elementos de máquina, os livros de elementos de máquina dizem que a primeira, segunda e terceira leis do atrito é do Amonton e Coulomb, né, que foi feito 2 séculos depois. Mas o Leonardo já tinha escrito sobre isso, né, muito antes do Amonton e do Coulomb. E mais ainda, Leonardo tinha diferenciado o atrito estático do atrito dinâmico, né, no Codex Forster, na folha 132, verso. Ele escreveu que a força para movimentar qualquer coisa é maior do que a força que eu tenho que fazer para parar essa coisa em movimento, né? E ele estudou, né, modificou a independência da atrito com a área de contato. Em outras palavras, o que ele fez foi o seguinte: se eu tenho essa coisa, está nessa posição, e eu tenho uma certa área de contato, então eu preciso fazer uma certa força para movimentar. Se eu pego essa mesma coisa, eu coloco com essa outra área de contato menor, a força que eu tenho que fazer é a mesma. Em outras palavras, a força de atrito não depende da área aparente de contato.
Ou se eu coloco ele nessa posição e eu movimento, a força que eu tenho que fazer é a mesma. Ou seja, a força de atrito não depende da área de contato, né? E ele tinha desenhado isso. Esse mesmo corpo em diferentes posições, a força que eu tenho que fazer para movimentar é o mesmo. Por quê? Porque a força de atrito não depende da área de contato, né? Escreveu que depende do material de contato, né? Depende do grau de acabamento, se ele está polido ou não está polido, né? Depende do material que está no meio. Em outras palavras, se eu coloco lubrificante, a força que eu tenho que fazer é menor, né? Aumenta a compressão de contato, se aumenta a carga aqui em cima, a força que tem que fazer é maior. E ele estudou um monte de coisa, né? Ele continuou estudando a natureza do líquido com líquido, sólido com líquido, né? Sólido com ar, né? Ele fez até rolamento de encosto, né? Ele tinha desenhado isso, está no Codex Madrid 1, né? Folha 33, né? E ele estudou efeito da dureza, efeito da rugosidade, efeito da dureza e rugosidade, e concluiu que duro contra duro é muito difícil de movimentar, mole sobre mole é mais fácil. E ele mostrou que material mole pode gastar um material duro se no meio entrar alguma coisa dura, né? Era o que os egípcios, né, os faraós faziam para furar pedra, e isso até hoje é usado, né? Se vocês forem lá para Minas, lá, como é que chama? Ouro Preto, vocês vão ver que o pessoal está esculpindo pedra-sabão com madeira, né? Isso aí é a cortesia do professor Sinatra, né, que foi passar umas férias lá no Ouro Preto, né? E muito, muito mais, né? Então, assim, Leonardo, ele contribuiu para a arte, engenharia e ciência. Desaprovava a guerra, mas projetou materiais bélicos. Usava a capacidade de artista para representar as descobertas e aplicava o conhecimento científico para o aperfeiçoamento da arte. Utilizou o conhecimento de ótica para melhorar sombra, contraste e perspectiva, conhecimento da anatomia para representar figuras humanas e animais. Em Leonardo, a arte e a ciência alcançaram Gestalt, dando a arte verdadeira e a ciência verdadeira. Eu não traduzi Gestalt propositadamente como os biógrafos em língua inglesa não traduzem o Gestalt, porque é muito difícil traduzir a palavra Gestalt, né? A Gestalt eu entendo como uma coisa sublime, né? Um ápice, né? Alguma coisa nesse sentido. Cada uma energizando a outra, no sentido arte com a ciência, integrou arte com a ciência. Queria entender e explicar todas as coisas, queria experimentar e alcançar as raízes de todos os fenômenos. Tinha necessidade profundamente arraigada de aprender e descobrir. Explorou seus extraordinários talentos com a máxima capacidade. Então, Leonardo da Vinci foi artista, engenheiro ou cientista? Vocês lembram? Essa é a pergunta que eu fiz no começo. Eu acho, né, como ele disse, vocês lembram dessa frase? Aqui eu estou colocando só as palavras-chave, né? Se deseja conhecimento, comece com detalhe e somente vá a outro quando tiver fixado firmemente e bem familiarizado. Vocês lembram? Essa é a primeira frase do Leonardo que eu mostrei. Como as coisas que idealizava e construía não funcionavam, as armas de guerra todas quebraram, né? Fazia experimentos ou projetava e construía novos dispositivos para fazer funcionar, que também falhavam ou não funcionavam, o que levava a novas idealizações, a novos projetos. Assim, nunca conseguiu terminar o que começava. Eu acho, ainda bem, né? Ainda bem por quê? Porque se tivesse funcionado, ele não teria feito tudo o que fez. Então Leonardo tinha escrito, vocês lembram dessa frase? Eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber, dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. Vocês lembram disso? Eu também mostrei essa frase do Leonardo. Vocês lembram desse quadro? Foi o último quadro que ele pintou, né? O modelo foi o filho adotivo dele, o Salai. Nesse quadro, ele escreveu, no verso do quadro, ele escreveu isso. Deus criou o mundo. Por outro lado, eu, Leonardo, nascido no mundo 2, partirei logo. Vi seu trabalho.
Muito do que vi, estudei, desenhei, descrevi e pintei. Todavia, meu trabalho está incompleto. Somente uma sombra da natureza da minha possibilidade. Então, no último trabalho, ele reconheceu que realmente ele não conseguiu terminar nada. Vocês viram, né? Eu mostrei as pinturas dele, embora inacabadas, são belíssimas. Né? Se vocês olharem, prestem atenção em cada quadro que ele pintou, vocês vão ver que não está acabado. Ou o fundo não está terminado. Né? Nenhum quadro ele terminou. Efetivamente ele não terminou nada. Então, novamente, Leonardo, artista, engenheiro, cientista. Na minha opinião, isso é uma opinião que eu falei, né? Leonardo, artista, engenheiro, cientista, uma visão minha. Eu acho que como artista ele é um fracassado. Por que ele é um fracassado? Porque não terminou nenhuma obra, não conseguiu vender nenhuma obra. Artista que não vende, sinto muito, ele é um fracassado, né? Como engenheiro, também eu acho que ele é um fracassado. Por quê? Porque engenheiro que faz coisa que não funciona não é engenheiro. Engenheiro tem que fazer engenho, tem que fazer coisa que funciona. Mas por outro lado, né, ele deixou uma lição muito importante para a gente. Não com palavras, mas a vida dele é uma lição. E a lição que ele nos deixa é isso aqui, ó. Se não funciona ou não dá certo, não desista. Ele nunca desistiu, até os 67 anos da vida dele. Ele sempre perseguiu as coisas. Pesquise para descobrir por que não deu certo. Né? Só que tem um pequeno problema. Pode acontecer que não deu nada, a gente nunca termina nada. Né? Vai fazendo, vai perseguindo, não chega a lugar nenhum. E eu acho que isso é bom. Né? É bom que dê errado a primeira vez. Imagine se a primeira coisa que ele fez funcionasse. Ele já fazia para outra. Né? Ele não tinha tentado entender por que as coisas falhavam ou funcionavam. Né? Eu acho que se der certo da primeira vez, pode ser uma mera coincidência. Né? Ele acertou por acaso. Né? Pesquise para saber por que deu errado. E outra coisa, vocês viram que eu mostrei arte, engenharia, medicina, geologia. Vocês já ouviram falar alguma coisa de química que o Leonardo fez? Na época dele era alquimia, né? Daí vem a palavra química. Eu conheço muito pouca coisa de química que o Leonardo fez. Uma das coisas que eu conheço de química que o Leonardo fez é isso aqui. Né? Ele escreveu: tome seu óleo de cipreste, que então deve ser destilado. Ele desenhou destiladores e retortas. Né? Ele desenhou isso. Né? Prepare um grande vaso no qual deve pôr o óleo destilado com água bastante para levar por âmbar. Cubra bem, de modo que não evapore. Por quê? Porque na época do Leonardo não tinha loja de material de pintura. Cada artista tem que fazer seu pigmento, né? Tem que fazer essas coisas. E ele também escreveu isso. Pode-se fazer sais, pigmentos, né? Com excrementos humanos, queimados, calcinados, armazenados e secados em fogo baixo. Qualquer excremento poderá produzir sal dessa maneira. E uma vez destilado, esses sais são muito cáusticos. Isso está no manuscrito 2038, folha 23. O que eu concluo daqui? Se até bosta serve a fazer pigmento, então não tem o que fazer na química. Não é isso? Então talvez por isso que a gente não tem muita coisa de química do Leonardo. Né? Ou então, pode ser que seus trabalhos tenham perdido. Veja, ele escreveu cerca de 13 mil folhas e a gente só conhece 7 mil. Né? Então, ou porque nada deu errado, ou porque está perdido. Mas eu estou prestes a acreditar que se nada dá errado, então por que eu vou fazer? Eu não tinha motivação para fazer isso. Né? E a prova é essa que está no manuscrito 2038, que até bosta dá para fazer pigmento, então não tem o que fazer. Né? Aí eu quero mostrar alguma coisa do Leonardo agora no século XXI. Vocês lembram desse desenho? Esse desenho intrigou os curiosos do Leonardo durante muito tempo. E particularmente intrigou um cara chamado Mário Tadei. Eu trouxe um livro do Mário Tadei que eu ganhei de um ex-aluno meu. Mário Tadei, ele é um dos diretores fundadores de uma organização chamada Leonardo 3. Né? Aqui aparece. Leonardo 3.
E o Mário Tadei ficou intrigado com esse carro autônomo do Leonardo. Teve a exposição do Código Atlântico aqui em São Paulo. Alguém foi ver? Isso foi aqui na casa do Museu Brasileiro, no MUB. No MUB, ele trouxe esse carro estava aí no MUB. Foi mostrado lá no MUB. Eu vou mostrar um filminho que o Mário Tadei fez. Então, o Mário Tadei fez esse filme. Ele anda. Não, porque o problema era, onde é que está a energia propulsora desse carro? A energia propulsora não estava nesse desenho, mas o problema do Leonardo, que as coisas dele estão espalhadas por todos os códex dele. Esse livro que eu ganhei chama-se Os Robôs do Leonardo e Robô de Leonardo. Isso foi um ex-aluno que me deu. Ele foi para Milão, e lá em Milão ele esteve no Museu Ambrosiano. E o Mário, essa organização, Leonardo fica dentro do Museu Ambrosiano, e o Mário Tadei é um pesquisador do Museu Ambrosiano. O Mário Tadei, então aqui, esse livro, ele mostra, que ele projetou um exército de robôs. Literalmente, e o Mário construiu o modelo disso. Esse livro tem duas versões. Eu ganhei a versão só livro, mas ele tem livro mais modelo. Eu pedi para a biblioteca comprar o livro mais modelo, mas a prioridade da biblioteca é comprar livros didáticos, e esses livros estão sempre na prioridade 2, então a biblioteca ainda não comprou os modelos, porque eu estou curioso para ver os modelos. Mas aí eu estive no congresso de desgaste na cidade de Montreal, no Canadá. Nesse congresso que eu estive lá em Montreal, o pessoal da NASA apresentou um trabalho sobre Pathfinder, que essa brincadeira, essa coisa aqui, E o Pathfinder, quando a NASA estava projetando o Pathfinder, eles tinham um problema muito sério. Como é que eu faço para o Pathfinder andar na superfície do Marte? Por quê? Ele tem sensores, tem câmeras, e alguém aqui na Terra poderia ficar olhando no monitor com joystick e ficar navegando o Pathfinder pela superfície de Marte. Só que tem um pequeno detalhe: o sinal de rádio, para sair de Marte e para chegar na Terra, leva 3 minutos, e leva outros 3 minutos para sair daqui para lá. Então, se o operador lá em Houston, ele olha na frente do Pathfinder, um abismo, ele fala, desvia. Só que o sinal que ele viu já está com 3 minutos de atraso. E quando ele fala, desvia, ele mergulhou no abismo. Então o pessoal fala, como é que eu vou resolver isso? Então, para resolver isso, eles se inspiraram nesse carro do Leonardo, só que é óbvio, não fez com cames e molas. Já usou inteligência artificial, ele tem um microprocessador lá dentro, e através de inteligência artificial, ele é comandado lá no Marte. Mas a ideia, a concepção do Pathfinder foi nesse carro do Leonardo. Outra coisa, agora no ano de 2001, a Oral-B lançou essa escova de dente. Eu tive que comprar. Quando a Oral-B lançou essa escova de dente, eu tive que comprar. Por que eu tive que comprar? Porque essa escova de dente é diferente das outras escovas de dente que escovam o dente. Ele funciona com pilha. A novidade que a Oral-B introduziu nessa escova de dente é que essa escova de dente escova o vão de dente. Ele não só escova o dente, mas escova o vão. E o grande segredo de escovar o vão de dente é essa parte aqui. Essa parte redonda que tem aqui. Essa parte redonda, ela faz isso. Ela não fica girando. Ela vai e volta, vai e volta. Então, quando está aqui, ela faz isso. É um negócio muito simples, Só que demoraram quase 50 anos. A escova de dente elétrica existe desde a década de 60. Mas a Oral-B só conseguiu, o engenheiro da Oral-B só conseguiu fazer essa escova de dente em 2001. Então, mostrando essa escova de dente, essa aqui, com exceção do motor elétrico,
o mecanismo que faz esse dente, esse equipamento funcionar, o Leonardo já tinha desenhado tudo isso no Madrid 1. Né? Como é que ela funciona? Ela funciona assim, ó. E os fabricantes de escova de dente elétrica precisou chegar no século XXI para poder fazer uma escova de dente comercial que funciona. Vocês lembram desse canhão que eu contei, a história do canhão a vapor do Leonardo? Pois bem, vocês já ouviram falar no programa Mythbuster, Caçadores de Mitos? Pois bem, em 2006, alguém escreveu para o Caçador de Mitos, falando, aquele canhão a vapor que o Leonardo tinha pensado, funciona? Aí o pessoal do Caçador de Mito, não dá para a gente testar. O que ele fez? Eles foram para o MIT. Vocês sabiam para o MIT? Né? Então eles foram lá para o MIT e falaram com o professor David Robert Wallace. David Robert Wallace, ele é professor de mecanismos e também dá aula de termodinâmica. Aí o Caçador de Mito chegou para ele e falou, será que dá para fazer aquele canhão de vapor que o Leonardo tinha desenhado? Legal, já tenho trabalho para os meus alunos para esse semestre. Ele chegou para os alunos dele e falou, cambada, o trabalho de vocês nesse semestre vai ser fazer um canhão, né, que com meio copo d'água, não é tirar qualquer coisa, pega a bala do AK-47, que pesa meio quilo, fazer um canhão que trabalha com meio copo d'água, pega a bala, projétil do AK-47, né? E acertar um alvo, né? Não basta só atirar, tem que acertar o alvo que esteja a pelo menos 1 metro de distância do canhão. Esse foi o trabalho que ele deu. Esses são os parâmetros que os caras fizeram no projeto. Né? Então esse é o resultado do projeto do aluno. Essa cambada é uma parte dos alunos que fizeram esse projeto. Aí esses alunos, né, o relatório está nessa página, WEB MIT, aí está a cambada. Conhece esses dois? O Adam e o Sean. Eu editei o filme. Se vocês entrarem nesse site que está aí em cima, né, está o relatório completo. Os caras, né, fizeram, né, a primeira versão foi fazer uma chaleira, uma caldeira para colocar. Só que quando eles fizeram a caldeira para alimentar o vapor do canhão e atirar a bala, adivinha o que acontecia? O canhão fazia assim. Por quê? Enquanto a bala estava dentro do cano, a pressão ia aumentando, ia aumentando. Mas quando a bala atingia a boca do canhão, aliviava a pressão e a bala não atirava. Você vai ver. Tem vários filminhos das várias versões de canhão que eles foram fazendo. Até que eles chegaram no canhão do Leonardo. Puxa, que interessante, Leonardo no canhão. Tem um foguinho aqui. Só voltando aqui, ó. Vocês viram que tem foguinho aqui? Né? Eu não vou passar o filme de novo. Tem um foguinho. Gozado, tem um reservatório de água. Tem uma válvula. Vamos fazer um canhão que tem foguinho, reservatório de água e uma válvula. Aí, a hora que eles fizeram foguinho, válvula, reservatório, esquentava o cano, bem vermelho, abria a válvula, a água entrava e aí atirava. Aí adivinha o que aconteceu? Acertaram um alvo que estava 1,1 metro. Né? Não vou botar o filme de novo. Né? Aquele do Leonardo, esse do MIT. Aí, esses dois escreveram isso. Esse teste mostrou que é possível construir um canhão a vapor com a tecnologia disponível no tempo do Leonardo. Em tributo a Leonardo. Semana passada, no sábado, né, no Mythbuster, de vez em quando eu assisto. Aí apareceu lá na prateleira, repare, quando você assistir Mythbuster, repare que na prateleira tem esse cartaz.
Está escrito ao contrário, mito pericoloso. Esse foi o episódio 46 do Mythbusters. Lá tem muito mais. Lá no episódio 46 aparecem os estudantes trabalhando, fazendo, né? Todo aquele auê que o Mythbusters faz. Mas se vocês repararem nos episódios do Mythbusters, sempre aparece isso aqui lá no fundo, né? Como se ninguém quisesse nada. Mas isso é o tributo ao Da Vinci. Então, com tudo isso, eu acho que o Leonardo é um fracassado. Eu continuo achando. Porque não terminava as obras. E por que ele não terminava? Veja que o Freud, vocês lembram, né? Freud falou que o Leonardo não terminava por causa do trauma de infância que ele tinha. O Vasari disse que ele não terminava porque era perfeccionista. Eu não concordo. Eu acho que não é nenhum nem outro. Né? Porque a vida dele foi muito curta. Aí a pergunta é, morrer com 67 anos, em 1520, é vida curta? Não é, né? A expectativa de vida no Renascimento é de 40 anos. Ele viveu 50% a mais. Mas por que a vida foi, entre aspas, curta? Porque ele queria entender. Então, se ele tivesse trabalhado em equipe, então uma outra lição que a gente aprende, ele tem que trabalhar em equipe. Não queira fazer nada sozinho, porque você não termina nada. Veja o que aconteceu com o Leonardo. Né? E daí? Então, quem foi Leonardo de Ser Piero da Vinci? Um brilhante cientista. Ele é o meu irmão. Essa é a minha missão. Eu não terminei ainda, embora tenha chegado no 122, eu não posso terminar sem mostrar mais isso aqui. Ele escreveu também isso. Isso está no manuscrito aqui. O ser humano pode inventar e construir, mas nunca mais espera. E também eu preciso mostrar isso. Os pecados do Leonardo. Os pecados do Leonardo é muito complicado. Bom, é isso. Nossa biblioteca, nós temos uma obra que é uma obra muito rara. Né? Nós temos uma coletânea de todos os trabalhos do Leonardo em engenharia mecânica. Esse livro foi escrito, a coletânea foi feita pelo professor Uccelli de Milão. Muito poucas bibliotecas no mundo têm essa obra. Para vocês terem uma ideia, Imperial College não tem essa obra. Cornell não tem essa obra. Eu tenho amigos no Imperial College, né, os Pikes, a Michelle conhece os Pikes. Né, eu conheço os Pikes por várias razões. Porque ele é a maior autoridade internacional na área de lubrificação em regime de extrema lubrificação limítrofe. E a sorte é que ele é casado com um brasileiro. Ele tem casa em Peruíbe, então ele vem passar Natal e Ano Novo no Brasil. E toda vez que ele vem no Brasil, a gente sempre jantar. Então, os Pikes, ele ficou abismado quando viu esse livro na nossa biblioteca. Lamentavelmente, eu tirei esse livro da circulação. Por quê? Porque eu mandava os meus alunos ir lá e pelo menos folhear para ver o que o Leonardo fez. Então, tem um capítulo chamado Confregazione, que é a parte de atrito. O livro literalmente começou a esfarelar. Eu falei, não posso deixar o livro esfarelar. Então eu pedi para a biblioteca tirar de circulação o livro, nós mandamos restaurar. O livro foi restaurado e eu tirei férias para digitalizar. Eu digitalizei esse livro, então agora voltou para consulta novamente a versão digitalizada. E eu coloquei na apresentação, tem a versão digitalizada desse livro. Se alguém pegar a apresentação, né, lá na pasta está lá o livro digitalizado, né, que é essa aqui, em livro de mecânica,
ela está digitalizada, né? As universidades, muito poucas universidades no mundo têm essa edição, é de 1934, feito, o professor Uccelli muito modestamente deu a autoria ao Leonardo, porque é uma coletânea dos trabalhos de Leonardo na área da engenharia mecânica. Isso daí é o pessoal do nosso laboratório. Tanaka Sensei, só uma perguntinha. Esse Leonardo era ser humano? Como é que... Ele não é ser humano, não é esse cara? Não, é muito... O Leonardo... Não é possível tem um que ele negócio. tenha todos esses arbítrios, conhecimentos É. de aprendizado normal. Não é possível, não é possível. O Não Leonardo... é, numa idade dele, conseguir absorver, ter lógica, tirar, na época, né? Ele está na frente até hoje, não é não? Você não acha? Tá. Você viu a escova de dente? Então, caramba, Escova de dente. Só no século XXI os caras fizeram... esse cara é alienígena que foi... Sabe que ele não dormia? Ele não dormia. Ele dormia no máximo 3 horas por noite. À noite ele passava no necrotério, dissecando o cadáver. E ele tem uma frase que eu não coloquei, mas tem uma frase que ele disse que dormir é perda de tempo. Mais do que isso, ele falou, dormir é a morte imensa. Porque ele não dormia. Mas ele é um cara de sorte, porque ele podia ter sido matado também, né? Porque ele errou tantas bobagens aí, ele sobreviveu disso. Porque então, gente ruim ele não era. Não é normal. Não é normal. Ele não é. Não, absolutamente não é normal. Como é que um cara pinta um quadro com uma Mona Lisa, ao mesmo tempo faz um canhão a vapor que funciona? Ele não conseguiu fazer funcionar na tempo, porque não tinha tempo de construir. Mas o pessoal do MIT provou que aquele canhão funciona. Né? O pessoal da Oral-B mostrou que os mecanismos dele funcionam. Está aí, um monte de escova de dente que está sendo vendido aí fora. A NASA se inspirou no Pathfinder. Tem muito mais coisa, né? Por exemplo, o robô, né? Se alguém quiser dar uma olhada, ele fez mecanismos. Se vocês olharem esse livro, vocês vão ficar abismados com o que o Leonardo fez. Será que ele não viajou no espaço, no tempo e voltou? Deu uma coladinha, chupadinha? É apaixonante ler sobre a vida. Esse filme vocês têm que assistir. O primeiro emprego dele foi de cenógrafo. O Vasari conta no livro dele, que eu não li a biografia do Vasari, mas assisti esse filme. Tem uma famosa apresentação que o Leonardo organizou por os Força, que chamou-se a Dança dos Planetas. Segundo a descrição do Vasari, que a Rai reproduziu, ele bolou um mecanismo, ele fez uma dança de planeta no ambiente, ele colocou o planeta, um mecanismo acionado a vapor, que ficava movimentando. O esforço, pelo filme, ele ficou maravilhado. Isso foi um negócio que durante séculos ninguém conseguiu fazer algo superado. Mas o cenário ele concluiu. É? O cenário ele concluiu. O cenário ele concluiu. Esse cenário ele concluiu. Não, ele desenhou. O Ah, pessoal que construiu. Ele era cenógrafo, não era ele. então como cenógrafo, pelo menos ele não é um fracassado. Não, ele era cenógrafo, né? Mas é fantástico, vale a pena ver esse filme. Só que ver 6 horas de filme é terrível. É muito bom. Muito bem. Existe alguma possibilidade de Eu tenho problema auditivo, eu uso essas duas encrencas. O meu problema mais sério não é volume. Né? Não adianta falar, ó, volume eu controlo, tenho um controle remoto aqui, ó, que aumenta de... Meu problema, eu tenho dificuldade de compreensão. Quando eu fiz teste de fonoaudiologia, a fonoaudióloga ficava na minha frente, tapava a boca para não fazer a leitura labial. Ela falava uma palavra que eu repetir. Eu só via através do vidro, ela fazia. Aí depois do teste eu perguntei como é que eu fui. Ela falou, foi. Aí quando eu peguei o resultado, a minha identificação verbal da mulher foi 60%. 40% das palavras que ela falou eu não entendi. Ou entendi errado.
Então, fala pausadamente, mastiga palavra por palavra para eu poder entender. Existe alguma teoria sobre essas páginas perdidas, se elas contêm tecnologias Não de dá para emanação, saber. Não dá porque o Horácio... e uma coisa que eu não contei, no século XVI teve um monge que tentou organizar por assunto, desmembrou os códex dele. Então ele fez Voo dos Pássaros e começou a fazer. Aí foi a tragédia. O Tadeu, Mário Tadeu, quando ele estava escrevendo esse livro, Os Robôs do Leonardo, ele queria entender como é que... tentar descobrir as roldanas que ele andou desenhando. E ele desenhou umas roldanas muito malucas. E ele falou, o negócio do Leonardo é muito difícil juntar as obras dele. Ele falou, a garimpagem que tem que fazer para descobrir as obras dele, eu vou mostrar um desenho só que ele fez, onde é que ele conseguiu achar as coisas. Ele fala, é uma teia, forma uma teia, um emaranhado de coisas entre os diferentes códex. E o Horácio fez o favor de desmembrar essas coisas, e graças a isso está praticamente impossível, né, caçar tudo. E aqui ele conta a história desse carro, né? Onde é que está? Você lembra onde é que está, Franco? Acho que era no começo, aquele desenho que eu te mostrei, que ele mostra o emaranhado das coisas. Então esse é o problema, as coisas dele está tudo perdido, então não dá para ter ideia. Esse número é estimado pelo seguinte, você começa a rastrear, aí você vê que um pedaço do desenho está num códex, aí outro pedaço está no outro códex, aí tem buracos, falta a ligação entre as coisas. Aí, somando essas páginas, esses desenhos que faltam, só pode ter da ordem desses 13 mil folhas, né? Mas isso é estimativa, né? Aqui, ó. Está vendo? Essas coisas são desenhos que ele desenhou em diferentes cores, que são interligados. E aí falta pedaço entre esse daqui e esse aqui, ou entre esse e outro. E daqui foi o que o Mário conseguiu rastrear entre os diferentes códex. E aí você vê esse desenho aqui não é o melhor. Tem um outro desenho aqui que ele fala, esse aqui, por exemplo, esse aqui está dizendo, daqui do manuscrito I 3071, aí vai para Codex Atlânticos, e daqui a folha do Codex Atlânticos, isso aqui é o manuscrito BR, né, Codex Atlânticos. Então, esse rastreamento, que baseado nisso que os caras fizeram essa estimativa de 13 mil folhas. Mas Bom, se vocês quiserem continuar conversando um pouco com o professor, né, a gente ainda tem um lanchinho lá, e aí eu até aproveito para pedir para vocês confirmarem presença na palestra, para a gente poder calcular melhor o lanchinho também. E o nosso presidente da IP, Kamal Mata, tem o nosso ritualzinho de entrega, um agradecimento pela palestra. Muito obrigado pela palestra. não, para você, E eu aprendi muita coisa que eu não sei nada. Percebi que eu não sei nada. Só me formei engenheiro por acaso. E eu colava muito.